Olá, turma, professora Elaine de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Europa e Economia. Densamente ocupado, o território europeu é um dos mais produtivos. Agricultura diversificada, intensa atividade pesqueira e indústrias de alta tecnologia movem a economia do continente. A Europa possui também inúmeros centros financeiros mundialmente importantes, principalmente nas capitais dos países mais ricos da Europa Ocidental. Destacam-se também a atividade comercial e o setor de serviços altamente diversificados e especializados, que possui grande peso na economia. No setor de serviços, o turismo é uma atividade de grande relevância para a economia europeia, desenvolvido nas áreas urbanas, rurais e de preservação ambiental. Os mapas mostram para nós a concentração industrial na Europa, onde nas partes em marrom mais escuro, nós estamos vendo aquelas regiões onde são mais desenvolvidas nas atividades industriais, com destaque para essa região aqui da Alemanha, entre a Alemanha e a Holanda, juntamente com o rio Reno, nós vamos ter o porto, que no passado ele foi o mais importante do mundo, atualmente, perdendo para os portos asiáticos, em Singapura, na China, Xangai, porém, aqui na Europa, o porto de Roterdã é o mais importante do continente. Nesse outro mapa, Europa, economia, indústria e as fontes de energia, onde nós podemos destacar também as reservas de carvão. No geral, o espaço agrário europeu caracteriza-se pela presença de pequenas e médias propriedades rurais, muitas das quais utilizam máquinas como tratores, semeadeiras, colheitadeiras, entre outras. Há ainda o uso de técnicas que envolvem seleção de sementes, sistema de irrigação, inseminação artificial, manipulação genética de espécies animais e vegetais. A elevada mecanização e o uso de alta tecnologia no campo significaram o aumento da produtividade e a redução do número de trabalhadores. Em vários países europeus, a população economicamente ativa, empregada nas atividades primárias, agricultura, pecuária, extrativismo, etc., é pequena se comparada aos demais setores da economia. Observe o mapa Europa Agropecuária. É um mapa mostrando onde cada cor ele representa os espaços que são utilizados por florestas, terrenos mais áridos, criação extensiva, regiões essencialmente de criação, associação de culturas e criação, agricultura intensiva, aquela que utiliza-se máquinas, regiões de montanhas. Aí a gente tem florestas, as culturas das encostas dos morros, a agricultura mediterrânea, encontrada mais na porção ao sul, e culturas comerciais intensivas, aonde a gente exclui essa parte aqui mediterrânea. Entretanto, a Europa Oriental, a agropecuária ainda emprega muita mão de obra e tem grande participação na composição do PIB. O incentivo a práticas agrícolas mais ecológicas e a inovação, visando conciliar o aumento da produtividade e a redução dos impactos ambientais. A predominância de invernos rigorosos na maior parte do continente europeu, ela é um dos fatores que dificulta a formação de pastagens. Por isso, a criação de gado, ela ocorre geralmente em currais. Em geral, equipamentos e técnicas modernas são utilizados e os animais recebem acompanhamento veterinário, administração de vacinas, medicamentos, destinam-se ao fornecimento de leite e carne. Quando falamos sobre essas características, estamos falando de uma criação intensiva. Como a produção de carne bovina não é suficiente para abastecer o mercado interno, muitos países europeus importam esse produto, sobretudo do Brasil e da Argentina. Então, aqui um mapa também, resumindo a agricultura e a pecuária na Europa. Cada cor, ele representa um espaço e a agricultura ou o animal que está sendo criado naquela região.
A Europa ela foi o berço da Revolução Industrial. O processo foi iniciado no Reino Unido e na França, e a atividade comercial ela corresponde hoje a cerca de 30% do PIB da Europa, apesar das crises econômicas. Itália, Alemanha, França e Polônia, ela emprega a maior quantidade de pessoas nesse setor. Em relação ao comércio mundial de produtos industrializados, a participação europeia é maior entre os continentes, representando cerca de 45% das exportações mundiais. Vamos ver no quadro. A atividade industrial europeia está concentrada na Europa Ocidental, onde estão os principais centros e áreas industriais do continente, formando um espaço dinâmico, diversificado, que se caracteriza pela presença das indústrias de base, siderúrgicas, petroquímicas, metalúrgicas. As indústrias de base são aquelas que preparam uma matéria-prima que será utilizada por uma outra indústria. Já as indústrias de bens de consumo são aquelas que nós compramos os produtos imediatamente do comércio, automobilísticas, farmacêuticas, têxteis, alimentares, etc. As indústrias de alta tecnologia, informática, biotecnologia, eletrônica, robótica, telecomunicações, química e aeroespacial. No geral, as indústrias localizadas na Europa Ocidental são caracterizadas pelo emprego de tecnologia avançada no processo produtivo e pelas grandes somas de capital investidas em pesquisa, desenvolvimento de projetos, qualificação e treinamento de mão de obra. Muitas dessas empresas são multinacionais que atuam em diversas partes do mundo. Então aqui nós temos, mostrando a Europa Ocidental, as indústrias de alta tecnologia, e a indústria oriental, a Europa Oriental, com a indústria tradicional, a indústria de base, uma herança aí do período socialista na Guerra Fria. A legislação na Europa, na União Europeia, defende que a modernização da indústria deve ser acompanhada pelo controle das emissões de poluentes e pela introdução de tecnologias para a produção mais limpa, que cause menos impactos ambientais, tão sentidos por nós atualmente. As leis ambientais, somadas à necessidade de matéria-prima, fonte de energia, mão de obra barata, têm contribuído para a transferência de fábricas europeias mais poluidoras para países menos industrializados e com leis e fiscalização menos rígidas. Permanecem nos países europeus apenas as indústrias que causam menores impactos ambientais, como a de informática, eletrônica, robótica e telecomunicações. Então, aquelas indústrias mais poluentes vão para países menos desenvolvidos, onde as leis em relação a essas questões ambientais, elas são menos rígidas. Correção das atividades. Número 1. O que podemos concluir em relação ao aproveitamento do espaço europeu para a atividade agropecuária, considerando também a diversidade de métodos, culturas e criações? Então, aqui nós temos várias características que nós temos que pensar para poder elaborar essa resposta. Então, um ponto importante, o tamanho do espaço. O espaço agrário europeu ele é marcado pela presença de pequenas e médias propriedades. Essas pequenas e médias propriedades, elas são muito produtivas, porque elas utilizam muitas máquinas que colhem, que plantam e etc. Seleção de sementes, sistema de irrigação, e toda essa elevada mecanização, ela mostra um aumento da produtividade e a redução do número de trabalhadores. Então, menos trabalhadores, mais máquinas, mais produtividade. E em vários países europeus, a população economicamente ativa, que são empregada nas atividades primárias, ela é bem pequena se comparada ao setor secundário das indústrias e o terciário, que é o setor mais abrangente. Só que tem uma diferença da Europa Oriental para a Ocidental. Na Europa Oriental, devido a toda essa herança do sistema socialista, a participação da parte agropecuária no PIB ela é maior.
Então tem, né, o incentivo dessas práticas agrícolas ecológicas, a inovação, né, visando conciliar produtividade e impacto ambiental. E a gente tem que pensar um pouquinho também na questão do clima, né, onde climas, né, mais frios, invernos mais rigorosos, fazem com que muitos animais eles passem, né, a ser criados em currais. E em geral essas técnicas modernas elas são utilizadas, né, na pecuária também, onde o animal recebe toda assistência veterinária, vacina, e com isso uma qualidade melhor tanto da carne quanto do leite. Após concluir a leitura do texto, observe o mapa. Então aqui nós temos um mapa da Europa dividido em regiões: setentrional, centro-ocidental, ocidental e meridional. Marque a alternativa correta sobre a principal área industrial da Europa. Então aqui a gente viu pelos mapas acima a região onde tem várias concentrações industriais, fontes de energia, como sendo então a Europa Ocidental. Identifique 3 países que localizam nessa região: Reino Unido, França e Alemanha. Aqui a Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele é considerado a União Econômica e Monetária. Elimina tarifas alfandegárias, permite circulação de pessoas, capitais, serviços no interior do bloco, né? E ainda tem a moeda única, União Europeia. Número 5, como é a participação da população economicamente ativa no setor primário? Ela é pequena se comparada aos demais setores da economia, porém na Europa Oriental já se emprega uma quantidade maior de pessoas, né, devido à participação da agropecuária no PIB. Os setores da economia: setor primário, secundário e terciário. Primário são todas as atividades rurais, agricultura, pecuária e extrativismo. Secundário, todas as atividades relacionadas a qualquer tipo de indústria. Setor terciário, comércio e serviços de um modo geral. Número 6. A atividade industrial corresponde a cerca de 30% do PIB na Europa. Observe a tabela abaixo e responda. Quais são os países que empregam a maior quantidade de pessoas nesse setor e qual emprega menos? Então, os países que empregam a maior quantidade são Alemanha, Itália e França, né? E os que empregam menor quantidade, tá? São República Tcheca e Espanha. Então nós temos que olhar nessa coluna. Aqui vem falando o número de empresas e em relação à letra A nós temos que olhar na segunda coluna. Como é a participação da Europa em relação ao comércio mundial de produtos industrializados? Em relação ao comércio mundial de produtos industrializados, a participação europeia é maior entre os continentes, representando cerca de 45% das exportações mundiais. Um grande beijo para vocês, turma. Até a próxima aula. Tchau, tchau.